Olá, irmãos, graça e paz, que a bondade do Senhor esteja abençoando a sua vida e a sua casa. Seja bem-vindo à nossa quinta aula dessa série de estudos sobre a ética cristã, baseado no Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, o famoso sermão que Jesus ensina coisas maravilhosas. Nós já tivemos 4 aulas anteriores. Se você chegou agora e não participou das outras aulas, recomendo depois você assistir as outras aulas, até para ir entendendo muita coisa, porque esse sermão ele é todo coeso. Da forma como Jesus começa, faz com que a gente entenda também todo o resto do sermão. Então vale a pena você voltar nas aulas anteriores. E se você tem sido abençoado com esses estudos, recomendo que você nos ajude a compartilhar esse estudo através das suas redes sociais para outras pessoas também poderem ter esse aprendizado e serem edificados pela palavra do Senhor. Bom, nessa quinta aula nós vamos tratar dos versículos 17 ao versículo 20 de Mateus 5. Mateus, capítulo 5, do primeiro versículo até o 20, é chamado de uma espécie de prólogo do Sermão da Montanha. Então, nós vamos abordar a última parte desse prólogo. Assim como João, o Evangelho de João, também tem um prólogo, que são os 18 primeiros versículos ali, aqui também nós temos esses 20 versículos como um prólogo, e ele é uma espécie de uma grande abertura, dando base para todo o resto que Jesus vai dizer. Então, nós vamos estudar hoje esse final desse prólogo. Vou ler a partir do versículo 17. Na versão que eu estou lendo, é a Nova Almeida Atualizada. Então, acompanhe a leitura comigo. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque, verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Então esse é o prólogo, final do prólogo aqui, e nós vamos estar estudando ele devagarzinho. Mas antes, vamos pedir do Senhor a graça e a bondade dele, que ele, com seu Espírito, nos ensine essa porção das Sagradas Escrituras. Oremos. Pai amado e querido, quero te louvar e engrandecer, ó Deus, a oportunidade de estarmos estudando a Bíblia, Senhor. Essa oportunidade, Senhor, ela será melhor aproveitada se tu nos ensinar através da luz do Espírito Santo. Ele que inspirou esses textos, que agora ele venha nos iluminar também, Senhor. Faz com que nosso coração se abra para essas verdades, assimilem essas verdades, de tal forma que elas nos edifiquem e nos transformem também. Nós pedimos a tua bênção, a tua graça e a condução nesse estudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, esse trecho aqui das Sagradas Escrituras, ele é um pouco difícil, mas ele vai resolver uma grande discussão que se tem na igreja há muito tempo, que é a questão sobre lei e graça. Se a lei continua, se a lei ela foi abolida, se nós cristãos temos que viver só pela graça. Então esse texto ele vai ser para nós crucial para o nosso entendimento do porquê Jesus vai começar a dizer outras coisas aqui também. Então nós vamos com calma nesse andar da iluminação do Espírito Santo para que a gente possa devagarzinho compreender. Para a gente iniciar, só vai ser possível a gente entender bem esse texto se nós entendermos a missão de Jesus. A gente tem aquela noção básica, fundamental, inclusive, de que Jesus ele veio para ser o Salvador do mundo. Ele veio para morrer pelos nossos pecados, e uma vez que nós temos fé nele, nós somos salvos, redimidos por ele, e também ele vem assim prometendo o Espírito Santo que trabalha a nossa regeneração, santificação e tudo mais. Então, esse é o nosso conhecimento básico que nós temos de Jesus. Mas Jesus ele veio também para fazer outras coisas.
E uma das coisas que Jesus veio para fazer, ele veio cumprir uma missão que é de ser o Messias prometido. Todas as Sagradas Escrituras que vai da lei e os profetas, né? Jesus aqui ele vai usar o termo lei, mas sempre se referindo também não só aos textos de Moisés, mas também relacionado aos textos dos profetas. Essa escritura hebraica, né, aqui no texto vai se encontrar como lei. E nessas escrituras hebraicas, Jesus tinha sido prometido. Existia toda uma promessa do Messias. De Eva, né, quando houve a queda de Adão e Eva, lá em Gênesis capítulo 3, o Senhor disse, né, que da descendência da mulher suscitaria um, né, que pisaria a cabeça da serpente. Ali nós já temos o entendimento de que foi a primeira promessa de um Messias, de alguém enviado para ser o Redentor. Então você vai tendo ao longo da história bíblica, dos textos sagrados, sempre essa promessa. O próprio Moisés chegou a dizer em Deuteronômio que surgiria um outro profeta como ele, no sentido de ser um libertador também. Assim como Moisés foi usado por Deus para ser o libertador do povo de Israel que estava como escravo no Egito, viria um outro profeta, libertador também, só que agora do escravo do pecado. E Jesus foi esse outro profeta que Moisés mesmo já tinha profetizado. E aí você vai ter todos os profetas falando e prometendo o Messias. Então Jesus, ele tem essa missão de ser o Messias e de cumprir tudo aquilo que se falou a respeito dele. Então essa é a primeira coisa que nós precisamos entender nesses textos que nós vamos ler. Quando Jesus começa então dizendo: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Então Jesus, ele é o Messias prometido, e a primeira função que ele mesmo diz que veio fazer aqui é de cumprir cabalmente cada coisa que foi prometida a respeito dele. Ele tinha que ensinar aquilo que a Bíblia dizia que ele ia ensinar, e ele veio fazer aquilo que as Sagradas Escrituras tinham dito que ele viria fazer. Ele tinha que cumprir cabalmente cada coisa. Então esse é o primeiro ponto. Então vamos ver alguns textos para reforçar essa ideia de que Jesus veio cumprir a lei e os profetas. Lá em João capítulo 5, versículo 39, diz o seguinte, Jesus falando aos fariseus, né? Examinai as escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna. Jesus está dizendo aos fariseus, às autoridades judaicas, examine as escrituras. Vocês julgam que nela há, né, conhecimento para a vida eterna? Ok. Aí ele diz assim, e são elas mesmas que testificam de mim. Então Jesus está confirmando que as Sagradas Escrituras já falava dele, e era só fazer a comparação entre as Sagradas Escrituras, ensino e vida de Jesus. Fazendo essa comparação, você ia encaixar. Uma vez eu conheci um judeu messiânico, né? Judeu messiânico é uma expressão que é usada para um judeu convertido a Jesus Cristo. E ele disse que a conversão dele a Jesus foi ele lendo Isaías. Quando ele leu Isaías e leu Mateus, ele viu que, de fato, Jesus tinha cumprido tudo aquilo que estava lá no texto de Isaías. E, claro, a obra do Espírito Santo estava acontecendo na vida dele também. Foi quando ele teve esse encontro com Jesus, né? Mas vamos ver um outro texto bem interessante, que é de Lucas 24, versículo 27, quando Jesus está a caminho de Emaús, está com 2 discípulos que ainda não o reconheceram totalmente. A ressurreição de Jesus fez com que ele ressuscitasse de uma forma já transformada e não ficou sendo facilmente conhecido ali pelos discípulos. Mas aí Jesus, nesse trajeto, no caminho de Emaús, começa a ensinar muitas coisas. E o texto de Lucas 24, versículo 27, diz o seguinte: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então Jesus ele estava fazendo uma exegese dos textos, desde Moisés até os profetas, mostrando tudo que falava a respeito dele e tudo que falava daquilo que ele estava cumprindo, daquilo que ele tinha
realizado até então, né? Então, esses textos, tanto de João quanto de Lucas, reforça essa tese de que Jesus ele foi o prometido e ele estava simplesmente fazendo aquilo que foi prometido. Nós temos também outros textos que vai reforçar essa visão. Por exemplo, Mateus capítulo 1, versículo 22 e 23, aparece essa questão de que Jesus ele realmente ele atentava para aquilo que ele tinha que fazer em cumprimento das Sagradas Escrituras. Por exemplo, lá em Mateus 1, 22 e 23, diz o seguinte: Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Então, o texto está dizendo aí que aquilo que estava acontecendo, né, no tempo de Jesus, que no caso aqui, esse texto fala do nascimento de Jesus. E esse nascimento de Jesus está ocorrendo segundo o que já tinha sido prometido, né? Ou seja, se os profetas disseram que eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, então, de fato, o anjo vem, notifica Maria, uma jovem virgem, dizendo: você conceberá o Salvador, para se cumprir as Sagradas Escrituras. Quando Jesus vai se batizar com João Batista, ele reconhece Jesus como Messias e diz assim: olha, não é você que tem que vir se batizar comigo, é eu que tenho que ser batizado por você. Você é maior do que eu. E aí Jesus diz o seguinte, lá em Mateus 3,15. Mas Jesus respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Cumprir a justiça é cumprir aquilo que a Bíblia já falava, aquilo que as Sagradas Escrituras no Antigo Testamento dizia a respeito dele. Então ele estava fazendo isso. E o que tudo isso significa? É que a lei de Deus ela estava em vigor ali na época de Jesus, e Jesus estava sendo aquele que estava cumprindo todo um plano, né, pré-ordenado por Deus, prometido por Deus. Esse plano era um plano de salvação na pessoa de Jesus Cristo, e Jesus estava cumprindo esse plano. Ele estava cumprindo a lei, ele estava cumprindo, né, os profetas, ele estava, enfim, realmente sendo as promessas de Deus, concretamente, né, de forma que não podia ser questionada. Então, por isso que, de fato, Jesus está dizendo que ele não veio revogar a lei, ele veio para cumprir. E o seu cumprimento tem que ser total. Por isso que ele vai dizer agora no versículo 18: porque, em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ou seja, Jesus ele tinha que cumprir tudo que as Sagradas Escrituras falavam a respeito dele. Tanto aquilo que ele já fez, mas também o Senhor Jesus ele garante que vai ser cumprido tudo antes que o céu e a terra passem. Porque a gente precisa compreender também que Jesus ele cumpriu muita coisa na época dele, na vinda dele, primeira vinda, né? Ele cumpriu muita coisa. Mas existem muitas outras profecias em que não foram cumpridas ainda. Por exemplo, Daniel fala da vinda do Filho do Homem, em que vai julgar justos e injustos, separar justos e injustos. Uns serão condenados e outros serão separados para a vida eterna. Isso Jesus vai cumprir na sua segunda vinda. Isaías e outros profetas falam de um tempo de paz e um tempo de bênçãos, que será, de fato, o seu reinado pleno e completo. Então, são coisas que Jesus vai cumprir somente nessa segunda etapa de vinda. Nós vivemos agora um tempo dos gentios, como é uma expressão que Paulo fala. Esse tempo dos gentios é o tempo da evangelização. É o tempo que se deve proclamar o conhecimento de Deus, pregar o reino de Deus, fazer com que o evangelho se expanda, alcançar o maior número de pessoas possíveis. Esse é um tempo que nós temos, que o próprio Jesus chama de o tempo da colheita. Ele diz assim: vejam como os campos estão brancos. É hora de orar por trabalhadores, para que o Senhor manda trabalhadores para essa seara e colher. Nós estamos nesse tempo de colheita. Chegará o tempo em que o tempo da colheita vai acabar, aí Jesus vai vir e vai cumprir todo o resto de profecias
que ainda não foram cumpridas, que é só para, de fato, para essa vinda definitiva do reino de Deus, do seu reinado completo, onde vai governar sobre todos os justos. Né? E Jesus, ele garante que ele vai cumprir isso cabalmente, onde nenhum i ou um tio deixará de ser cumprido de todas as Sagradas Escrituras que profetizava a respeito dele. Então, isso que ele vem fazer. Aí, outra coisa que Jesus também vai fazer, né, uma parte da missão também do Senhor, porque os profetas diziam que de Sião, né, viria a lei. Né? Sião é uma expressão para falar do Monte Santo, que é Jerusalém. Dentro das profecias, Jerusalém é como se fosse a capital do reino de Deus. É uma linguagem bem figurada para falar sobre essa questão. E aí lá viria uma nova lei. Então Jesus, ele também aqui nessa pequena passagem, ele vai começar a trazer para nós a perspectiva de que ele também veio para aprimorar a lei. Porque a lei, quando ela foi escrita baseado naquilo que o ser humano era, né? A lei ela tem a função aqui de revelar, né, a vontade de Deus e o caráter de Deus, mostrar o caráter de Deus para nós e qual é o tipo de relacionamento que nós temos que ter com esse Deus. Só que a lei ela foi escrita de tal forma, baseado no que o ser humano era sem a graça e sem a ação do Espírito Santo. Ou seja, o homem é duro de coração. Ele tinha caído desde Adão. Todos os seus intentos são maus, como está escrito em Gênesis capítulo 6. Né? E por isso o Senhor, quando ele traz a lei, ele traz essa lei para um homem que não está regenerado. Para um homem que ainda não tem a ação do Espírito Santo na sua vida. Então essa lei ela fica um pouco aquém da vontade original de Deus. Né? Mais ou menos isso. E Jesus ele veio justamente para mostrar a vontade original do Pai. Como é que de fato o Pai queria que a sua vontade fosse cumprida. Então, quando a lei foi escrita, ela foi escrita assim com uma certa brandura, vamos usar essa expressão assim. Né? Brandura, por um lado, no sentido de que ela não, de fato, não reflete toda a vontade de Deus, mas ela também é dura no sentido de que ela tenta frear essa corrupção total desse ser humano, onde, de fato, obedecer à lei era difícil mesmo. Mais difícil porque o homem não tinha a graça, não tinha a ação do Espírito Santo na sua vida. Então, nós vamos ver um texto sobre essa questão dessa lei que foi dada primeira. Né? Lá em Marcos 10, 5, Jesus está falando várias coisas ali, e numa dessas coisas que Jesus está ensinando ali em Marcos 10 é sobre a questão dos relacionamentos entre homens e mulheres, né? Onde Moisés ele tinha dado permissão que os homens pudessem dar carta de divórcio para suas esposas se não gostassem dela. Né? E aí Jesus diz uma coisa muito interessante sobre esses mandamentos assim que não está totalmente dentro da vontade de Deus. Por exemplo, ele vai dizer o seguinte, Mateus 10, 5. Né? Mas Jesus lhe disse, por causa da dureza do vosso coração, eles vos deixou escrito esse mandamento. Ou seja, pela dureza do coração do homem, Deus deu uma lei, Deus permitiu uma coisa, né, que podia amenizar um pouco ali as relações, mas não era a total vontade de Deus. Isso é um pouco estranho, né? Para alguns vai até parecer que eu estou falando bobagem no fato de que a lei então não expressa toda a vontade de Deus. Expressa sim. Só que o espírito da lei é que expressa, não a letra pura e simples. E é isso que Jesus veio fazer. Ele veio mostrar o espírito da lei, o que realmente está no coração de Deus quando ele diz aquela lei. E não aquilo que o ser humano entende. Porque quando o ser humano lê a lei, ele só vê um código de regras. Ele só vê ali uma constituição, um código penal, código civil, coisa desse tipo assim, que tem que ser cumprida pela lei, pela própria lei. E Jesus ele vai mostrar o espírito da lei. Mas nós vamos entendendo isso devagarzinho. Quero ler o texto de Mateus, capítulo 12, versículo 7, que diz assim, ó, mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos,
não terias condenado inocentes. Ou seja, os judeus, por quererem cumprir, né, a lei pela própria letra somente, a letra pura, sem uma interpretação mais do espírito da lei, eles sempre condenavam pessoas. Eles sempre julgavam pessoas. Os fariseus, eles se tornavam muito juízes uns dos outros, porque eles queriam ser o guardião da lei. E aí faziam com que eles perdessem a misericórdia. Esse é um problema muito sério do legalismo. O legalismo é essa tendência de querer cumprir a lei e impor a lei para os outros e esquecer dos afetos, não é? E aí, quando esquece os afetos, deixa de se ter misericórdia. É isso que Jesus está dizendo. Olha, se vocês soubessem o que significa misericórdia quer e não holocausto, e isso está lá nos profetas. O Senhor Deus disse isso. Misericórdia quero e não holocausto. O holocausto, os sacrifícios aqui usado nessa expressão, é essa questão da lei, né? É uma lei cerimonial, os holocaustos, né? Mas aí eles estavam vivendo o cumprimento desses holocaustos, o cumprimento, né, das ordenanças sobre os sacrifícios, simplesmente pela própria questão legal ali. O que fazia com que aquele sacrifício que eles faziam era ritualístico somente. Não existia afeto, não existia aquela ação de cumprir uma coisa para Deus no sentido de alcançar misericórdia, alcançar graça, alcançar da parte de Deus intimidade com Ele. Era o ritual somente que eles estavam fazendo. A ponto de o Senhor Deus dizer, por intermédio dos profetas, que ele estava cansado dos holocaustos e dos sacrifícios das pessoas. Ele já nem atentava mais para aqueles holocaustos. As pessoas estavam fazendo aquilo que a Bíblia vai chamar também de sacrifícios de tolo. Quando a gente obedece à lei só pela lei mesmo, e não por um temor, não por um amor a Deus, por uma reverência a Deus, pelo desejo de ter intimidade com Deus e um relacionamento abençoado com Ele, um relacionamento de pai e filho, né? Então, qualquer sacrifício que nós façamos, ele é um sacrifício de tolo. O Senhor já não atenta mais para ele. É isso que Jesus está ensinando aqui. Mas ainda Mateus 5, versículo 21 e 22, que vem na sequência do nosso texto que nós estamos abordando, vai dizer o seguinte também, né? O Jesus, ele começa, de fato, a dizer uma série de coisas, e ele sempre começa essa série de coisas com essas duas expressões. Ele diz assim, ouviste o que foi dito aos antigos. Então, quando ele diz ouviste o que foi dito aos antigos, está se referindo a uma lei, né, do Antigo Testamento. Aí ele acrescenta, né, eu, porém, vos digo, ou seja, ele está aprimorando aquilo que já foi dito. Ele não está mudando, ele está aprimorando. Aí é que faz com que a lei que foi dada antes, ela seja lida agora por Jesus no seu espírito. Ou seja, Jesus está dizendo como é que aquela lei realmente quer que Deus quer que a cumpramos. E aí vem a riqueza. E vem também a complicação. Porque se antes pecado era só matar, né, como Jesus vai falar, né, ouviste que foi dito, não matarás. Antes, o pecado era não matar. E se você nunca matou ninguém, opa, maravilha, você está cumprindo a lei. Só que aí Jesus, ele aprimora e diz assim, eu porém vos digo, se você se irar com o teu seu irmão, se você chamar ele de louco, né, você já é réu. Ou seja, Jesus, ele aprimora o que realmente está no coração de Deus e torna para nós a lei um pouco mais difícil, digamos assim, no sentido de que ela traz outras problemáticas. A gente pode não matar uma pessoa com a faca, né, com um revólver, né, ou qualquer outra coisa, mas só o fato de odiar essa pessoa e chamá-la, ofendê-la, isso fere, né, o coração de Deus, porque a vontade de Deus para nós, como nós vamos ver, é o amor, né? É os afetos, é a misericórdia, é a compaixão, é a empatia, não é? É a solidariedade, enfim, né? Todas essas coisas é o que realmente está no coração de Deus que Ele deseja para as nossas
vidas. E a partir dessa compreensão, então Jesus até agora, né, nós falamos, Jesus ele veio para cumprir a lei, tudo que foi dito a respeito dela, ele está aprimorando agora esse entendimento, né, ele não está mudando a lei, ele está aprimorando o nosso entendimento da vontade de Deus através da própria lei, e aí Jesus quer que nós tenhamos um novo relacionamento, porque Jesus ele não veio trazer uma nova lei, como eu estou falando, ele traz para nós um novo relacionamento com os mandamentos, uma forma de se relacionar diferente com os mandamentos. Por quê? Porque a lei ela é boa. A lei ela tem um propósito bom e nós vamos ver isso. Mas antes, vamos ver um texto de Mateus 12, versículo 10 a 12, que fala sobre essa questão desse relacionamento que nós temos que ter com a lei. Então diz o seguinte lá: achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Jesus estava dentro de uma casa, dentro dessa casa tinha várias pessoas e entre elas tinha uma pessoa com a mão ressequida. E era um sábado. Dentro da casa também tinha as autoridades judaicas, os fariseus. Então, achava-se um homem que tinha uma das mãos ressequida e eles então, com o intuito de acusá-lo, né, os fariseus com o intuito de acusar Jesus, perguntaram: é lícito curar no sábado? Né? Era um sábado, eles tinham como uma das leis que não podiam quebrar de jeito nenhum, era a guarda do sábado. Então eles perguntam, é lícito curar no sábado? Né? Ao que lhe respondeu Jesus: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo é lícito nos sábados fazer o bem. Ou seja, o relacionamento que os judeus tinham com a lei do sábado era essa questão de cumprir cabalmente aquilo, sem levar em consideração outras problemáticas que poderiam ter. Por exemplo, né, se alguém está passando por uma dificuldade, precisa ser carregado, precisa levá-la no hospital, porque uma das leis dentro do judaísmo que eles colocam para a guarda do sábado é que eles não podem caminhar 1 quilômetro, acima de 1 quilômetro. Né? 1 quilômetro é o limite do que eles podem caminhar no sábado. Mas se você mora longe de um hospital e tem que levar alguém para um hospital, então essa lei do sábado faz com que eles estejam restritos a fazer o bem. E é justamente isso que Jesus está dizendo aqui. Não, o relacionamento que você tem que entender da lei é o seguinte, é que a lei está preocupada com misericórdia. A lei está preocupada com o bem do próximo. A lei ela veio para regular a sociedade, regular o coração do ser humano para fazer o bem. E se dentro de fazer esse bem, não você acha que o sábado ele está te restringido, então o que importa mais é fazer o bem. O próprio entendimento do sábado tinha sido corrompido através desse legalismo. Porque qual era o objetivo do sábado? Não era somente uma lei assim dura, rígida que deveria ser cumprida. Na verdade, o sábado ele tinha um propósito de ser um bem para o ser humano. Ou seja, dentro de uma sociedade escravocrata como a da antiguidade, a lei veio como uma espécie de um refrigério para que tanto os patrões como qualquer outra pessoa, entendesse que ela precisava de um dia de descanso. Então, o sábado ele é libertador no sentido de que dentro de uma sociedade escravocrata, as pessoas não podem ser exploradas de forma desenfreada. Então, todo mundo tem que ter o direito ao seu repouso. Por isso que também até os animais, o Senhor tinha determinado que até os animais também não fossem não se utilizasse deles no sábado para que eles também tivessem um repouso. A terra tinha que ter o seu repouso, que eram os anos sabáticos, de 7 em 7 anos tinha que ter um repouso. A agricultura também tinha que ter o repouso. Então, assim, existia todas essas leis para ser um bem para o homem. Ou seja, você tem o dia de descanso estipulado na lei para que ninguém venha a te explorar de forma de 7 dias por semana sem direito a folga nenhuma. Ou seja, o sábado era para o nosso bem, ele foi criado para nós e não nós para o sábado, como o próprio Jesus depois ele ensina sobre isso.
Veja que a lei ela foi feita para o nosso bem. E aí é aqui que eu quero trabalhar essa questão do valor da lei e o valor dos mandamentos, né? O apóstolo Paulo, ele entendia muito bem, ele era um judeu, né? Ele fazia parte de uma escola rabínica antes da conversão dele, que era a escola de Gamaliel. E a escola de Gamaliel, ela tem um pouco de resquícios da escola de Hileu, né? Essas escolas judaicas, todas elas, cada uma delas tinha uma corrente de interpretação das Sagradas Escrituras. Então, por exemplo, as duas escolas mais famosas que existiam na antiguidade era a de Hileu e de Shammai. A escola de Shammai, ela tem a característica de ser muito mais rígida. Já a de Hileu, ela tinha uma interpretação da Sagrada Escritura a partir da misericórdia, a partir da graça. E o Gamaliel era uma espécie de alguém que tinha um pouco de influência da escola de Hileu, né? Então, por isso que, né, aquela figura chamada Gamaliel, que está lá em Atos dos Apóstolos, ele sai com aquela ideia, né, já pautado mais por uma misericórdia a respeito da prisão de Pedro. Quando os fariseus, o Sinédrio, prenderam Pedro, né, ficaram discutindo o que fazer com ele ali, então Gamaliel trouxe aquela ideia de que não, é o seguinte, se a obra que esses homens estão fazendo não for de Deus, elas vão, com tempos, acabar. Assim como já houve outras histórias aqui, outras pretendentes a Messias já vieram e se mostrou fraco, frágil e morreu, né? O tempo fez com que nos mostrasse que aquilo não era nada certo. Mas, se o que esses homens estão fazendo for de Deus, vai persistir e nós vamos entender que é de Deus. Então ele saiu com um meio termo ali, o Gamaliel. E Paulo, ele é dessa escola. Uma escola que tinha uma tendência de interpretar algumas coisas um pouco mais com misericórdia. Quando Paulo se converte a Jesus Cristo, isso se fortalece cada vez mais. Então Paulo, quando ele começa a entender a lei a partir da figura de Jesus Cristo, então ele vai começar a ter esse entendimento dessa lei que ela veio para o nosso bem. Então ele diz lá, por exemplo, em Romanos 7:12 o seguinte, ó, por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Ou seja, ele está reconhecendo que a lei ela é santa, ela foi dada por Deus. Os mandamentos aí são santos, justos e bom. Ele entende que a lei ela veio com esse propósito de ser boa para a gente, porque ela traz para nós, por exemplo, existiam leis civis, cerimoniais e morais, né? Eram esses três tipos de leis que Deus deu através de Moisés e, né, posteriormente também através de alguns profetas. Então tinha a lei civil que era para colocar ordem na sociedade. Existiam as leis cerimoniais, que era uma referência à parte cultica, né, da fé judaica. E as leis morais, que era o padrão ético de vivência deles para com Deus e de um para com os outros, né? O que Paulo está reconhecendo é que todas elas têm benefícios. Elas são santas, justas e boas. É isso que ele entende, né? E aí ainda em Romanos 7, no versículo 10, ele diz assim no comecinho, e o mandamento que me fora para a vida, né? Pelo fato de ele ter pecado, ela também vai ser para a morte, porque ela diz assim, você errou, então o salário do pecado é a morte, né? Mas quando o mandamento foi concebido por Deus, o propósito dele era para a vida. Esse que era o propósito, né? Tanto que lá em Deuteronômio, capítulo 28 ao 30, fala das bênçãos e maldições, e aí no capítulo 28, versículo 2, fala sobre essa questão, ó. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Ou seja, a lei ela veio para abençoar a pessoa, e se se a pessoa cumprisse os mandamentos do Senhor, a consequência da obediência era usufruir de bênçãos, né? Então você imagina, por exemplo, lei para uma sociedade. As leis elas funcionam na sociedade, a lei civis, por exemplo, para colocar ordem. Então isso é bom, porque sem leis vira um caos a sociedade.
A lei cerimonial é para colocar ordem no culto, porque aí Deus diz assim qual é a forma que ele quer ser adorado. E a gente não está fazendo fogo estranho, não é na forma de cultuar a Deus. Isso é uma coisa que nós temos como igreja sempre atentar. Existe uma forma de adorar a Deus que o próprio Deus estabeleceu nas Sagradas Escrituras. Não é? Qualquer outro tipo de forma de adoração a Deus fora das Sagradas Escrituras, isso é chamado na Bíblia de fogo estranho. E a gente pode, de repente, às vezes, estar adotando algum tipo de culto de uma outra religião e não está sendo realmente para Deus. E as leis morais é para nos tornar pessoas mais nobres, pessoas melhores, para que a gente tenha um padrão ético elevado. Então, tudo isso é muito bom. E aí, viver essa realidade faz com que a gente seja abençoado, como o texto de Deuteronômio está dizendo. Desobedecer nos faz ser pessoas amaldiçoadas e viver na decadência moral, na decadência societária, né? E viver uma fé fragilizada por um culto estranho também. Então, quando Deus, por exemplo, chama Josué, depois da morte de Moisés, o Senhor reforça essa tese. Né? Se você obedece, você é abençoado, porque a lei ela é boa. Né? Então, Josué 1,7, um texto que todo mundo conhece muito bem, fala sobre isso. Ó. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não sejas não desvie, né? Para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Obedecer a lei faz com que a pessoa seja abençoada e bem-sucedida por onde quer que ela ande. Esse que era o propósito, então, da lei, né? O Calvino, né, o nosso grande teólogo reformado, traz para nós 3 benefícios a respeito da lei para nós. Ele diz assim que a lei ela nos mostrava o pecado, a miséria e a depravação do ser humano. Então, ela revela a lei quem nós somos. Quando a gente compara a nossa vida com a Sagrada Escritura, a gente se descobre pecador. A gente se descobre uma pessoa miserável e depravada, corrompida, né, pelo pecado. O segundo objetivo da lei era também refrear os ímpios, que é aquilo que eu falei, né, do uso civil da lei. Ela tem a intenção de refrear. Por ser uma lei, onde ela proíbe certas coisas, ela refreia a ação dos ímpios. Mas também a lei tem o propósito de revelar a vontade de Deus àqueles que creem. Ou seja, se nós cremos e queremos, por amor a esse Deus que nós temos, viver de forma que o agrade, aí a gente vai para a lei para descobrir qual era a sua vontade. Então, esse era o propósito da lei. A lei ela tem um valor primordial, né? A lei ela não deve ser descumprida. E aí fazer uma leitura da lei a partir da pessoa de Jesus Cristo. Por isso que o Sermão da Montanha é muito importante, por isso que nós estamos estudando ele. Porque nesse Sermão da Montanha, a partir agora do versículo 21, né, que será a próxima aula, nós vamos ver como é que Jesus interpreta a lei, como é que Jesus entende, porque né, Jesus tem intimidade com Deus. Ele sabe qual é a vontade de Deus para nossas vidas. A vontade original. Então ele vai lendo nessa lei a vontade de Deus para nossas vidas. E aí assim, agora nós vamos poder viver de uma forma tal que não venha transgredir ao Senhor. Por quê? Porque aquele que transgride a vontade do Senhor é considerado nada no reino dos céus. É isso que Jesus está dizendo, por exemplo, a partir do versículo 19. Ó. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos. E aí eu queria fazer uma referência aqui que muitos estudiosos, ele diz que a partir do versículo 19 aqui, o Senhor já está se referindo aos mandamentos do que ele vai agora explicar. Jesus vai fazer uma leitura da lei e explicar para nós a vontade de Deus a partir da lei. Então, dentro destes mandamentos que compõem, porque Jesus, como nós vimos nas primeiras lições dessa série, Jesus está trazendo aqui o código de ética do reino de Deus. Né? A constituição do reino de Deus é o Sermão da Montanha. E aí está dizendo, né, a partir do versículo 19, aquele que desrespeitar um destes mandamentos, daquilo que ele vai começar a ensinar agora, né, ainda que seja dos menores, né, e os ensinar aos outros, será considerado mínimo do reino dos céus. Né? Então, se você desrespeita e não ensina aos outros, ainda que seja o mínimo dos mandamentos, você é considerado menor no reino dos céus, ainda que esteja salvo. Mas ele também complementa o seguinte:
Aquele, porém, que os observar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Então, ele quer que a gente compreenda, né, essa lei a partir do seu olhar, a partir da nova interpretação, para que a gente possa vivê-la e ensiná-la. Entendendo que o seu mandamento, como ele diz lá em Mateus 11, né, versículo 28, né, o seu mandamento é leve, suave, que provém de um coração manso. Então, a lei de Jesus, o mandamento de Jesus é assim. E aí, que lei é essa que Jesus está trazendo do reino dos céus? Aí nós vamos entender que a lei maior que Jesus estabelece para interpretar todas as outras leis é o amor. Né? Isso fica muito claro e isso que vai ser o tema dos sermões de Jesus. A lei do amor. O amor é como se fosse assim a base hermenêutica para interpretar todas as outras leis. Na teologia, na exegese, né, na filosofia também, você precisa de uma base interpretativa para as coisas, né? Um método de interpretar os textos. Né? O método de Jesus para interpretar as Sagradas Escrituras, que ele quer que nós venhamos a adotar também, é o amor. É o amor que vai fazer que a gente interprete, né, as coisas. Quer ver, por exemplo, tem uma coisa bem interessante. Né? Você vê que às vezes Jesus tinha alguns embates com os fariseus e parece que ele descumpria alguns mandamentos. Né? Por exemplo, Jesus, como nós já citamos aqui, parece que ele desobedece o mandamento do sábado. Né? Para poder curar pessoas, para poder, não é, fazer o bem, parece que ele descumpria o mandamento do sábado. Teve outro momento que parece que Jesus transgrediu os mandamentos do jejum. Os fariseus perguntaram, o teu mestre não jejua? Nunca viram Jesus jejuando? E Jesus era até chamado de beberrão e comilão, não é? Porque parece que ele nunca estava jejuando. Né? Aí Jesus responde, né, a respeito, inclusive, dos discípulos também. Né? Pode as pessoas, enquanto estão com o noivo, jejuar? Né? Tempos haverá em que tirarão um noivo, aí sim todo mundo vai jejuar. Né? Jesus está falando aqui já predizendo a sua morte, e aí quando viesse a morte dele, viria o luto para aí sim jejuar. Né? E em outro momento, às vezes, Jesus também parece ofender as ordens de purificação, quando os fariseus dizem, teu mestre não lava os pratos, não lava a mão quando vai comer. Então parece que Jesus está desobedecendo alguma lei. Mas na verdade, como Jesus interpreta as leis a partir do amor, então alguns desses mandamentos, eles parecem fugir à ideia do amor. Parece ser somente um ritual. E Jesus, ele não é ritualista. Jesus, ele não é legalista. Ele não está preocupado em obedecer a lei sem que haja ali, de fato, algo concreto que possa ser uma base de ação para manifestar o amor de Deus. Né? Então, parece que essa que é a questão. E aí nós vamos entender, então, que o cumprimento da lei para Jesus, né, consiste não numa obediência externa, né, e nem mecânica aos mandamentos. Mas, na verdade, as leis para Jesus estão baseadas nessa ideia de cumprir o amor, né, em cada mandamento. Fazer com que cada mandamento desse reflita o amor de Deus, reflita a ação de amor para com o próximo também. Então, nós temos um texto lá de Romanos 13, versículo 8 a 10, onde Paulo entende muito bem essa lógica que Jesus traz. Quando ele diz o seguinte, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto diz, né? Aí ele coloca 2 pontos e fala, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, a lei maior, ela vai ser a base para as outras leis, que é a lei do amor. Se você cumpre o amor, você não faz mal contra o próximo, não faz mal contra si, não faz nada que transgrida a vontade de Deus. Né? Por isso que o amor vai ser, né, essa base. Aí, pelo fato de que Jesus, então, está trazendo uma compreensão aprimorada dos mandamentos,
onde se pauta pelo amor, aí Jesus vai justamente dizer algo que é desafiador para os seus seguidores. Versículo 20. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Então, a nossa justiça, a nossa forma de viver, ela deve exceder a forma como os escribas e fariseus viviam. Porque os escribas e fariseus eles eram bons em obedecer à lei, mas de forma mecânica, de forma ritualística, porque eles estavam atrás de méritos. Né? A ideia do fariseu, do escriba, era ter mérito diante de Deus. Eles tinham uma espécie de balança, né? Então eles faziam o seguinte: eles contabilizavam o quanto de mandamentos eles tinham obedecido e de quanto tinham desobedecido. Eles tinham que ter obedecido mais do que desobedecido. Se eles estavam obedecendo mais do que desobedecido, eles estavam bem diante de Deus, assim que eles interpretavam. Né? Outra forma de interpretação que eles tinham também é o seguinte: se nós estamos obedecendo, nós estamos com crédito diante de Deus. E uma vez que estou com crédito diante de Deus, né, eu alcanço todos os favores de Deus para a minha vida. Se eu sou bom em obedecer os mandamentos para o Senhor tem que ser bom para comigo. Era uma forma de relacionamento meio que comercial, digamos assim. Né? Ou seja, eu cumpro os mandamentos, eu faço a minha parte, agora Deus tem que fazer a parte dele também. Por isso que algumas igrejas, tendo essa mentalidade farisaica, fica com esse discurso de dizer assim, dê o dízimo, obedeça as coisas e o Senhor fica devendo para você as suas bênçãos. Isso é uma lógica que não se cumpre mais na pessoa de Jesus Cristo. Isso era uma lógica dos fariseus. Porque a lógica que Jesus vai trazer é a lógica da graça de Deus para nós. Né? Obedecer os mandamentos não faz com que a gente tenha mérito diante de Deus. Obedecer os mandamentos é somente fazer mais do que devíamos, uma vez que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Nós é que estamos devendo a Deus, né, por conta de tal amor que Ele teve para conosco, de tal sacrifício a qual Ele fez, que foi dar o seu Filho. Ele deu o maior bem dele para nós. E nós estamos agora devendo a Deus. E a forma de devolver a Deus alguma coisa é sendo grato e vivendo, no mínimo, uma vida que o agrade. Né? Mas não só isso. Né? A coisa maior que Jesus nos ensina é que viver a vontade de Deus ela tem que ser uma alegria para nós. Por conta do relacionamento que nós temos com esse Deus, de filhos para com o Pai. Se nós amamos o nosso Pai, então nós temos um tipo de vida que tem que orgulhar Ele, tem que dar alegria a Ele. Né? E aí, para isso, Ele mesmo nos ajuda. Porque um outro aspecto de viver a vontade de Deus é que ela é possível por intermédio da graça regeneradora do Espírito Santo. Viver a vontade de Deus só é possível por intermédio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a gente não vive a vontade de Deus. Sem o Espírito Santo, a gente não consegue cumprir a lei de Deus. E o que Deus faz? Paulo fala lá aos Romanos que Deus ele enviou o seu Espírito para circuncidar o nosso coração. Então, a lei do Espírito, a lei de Deus, né, foi dada através do Espírito em nossos corações, escrevendo em nossos corações a lei de Deus. Ou seja, então a gente agora obedece a Deus por aquilo que Ele mesmo proporciona em nossos corações para viver para Ele. Por isso que Agostinho e vários outros teólogos falam da importância da graça para poder fazer a vontade de Deus. Não vou me lembrar agora a palavra que Agostinho disse, mas ele falou alguma coisa mais ou menos assim: Senhor, ordena o que quiseres e me capacita para viver o que tu ordenas. Ou seja, se o Deus me capacitar para viver a sua vontade, então ele pode me pedir o que ele quiser. É isso que Agostinho dizia. E ele faz isso através do Espírito Santo. Então, viver a vontade de Deus para nossas vidas, cumprir uma justiça que excede a dos escribas e fariseus, é possível porque nós somos filhos dele, porque amamos a ele, porque queremos ter esse relacionamento de obediência ao nosso Pai amado, porque o Espírito Santo nos capacita a isso, né? E porque isso
né, de fato, é o mínimo que nós podemos fazer, né? E aí, exceder essa justiça dos escribas e fariseus é fazer além do mecânico, além do externo, é fazer de coração. É seguir de coração essa lei maior, porque o amor, né, é a justiça que excede, que transborda e que é melhor e mais excelente. É a lei suprema no reino de Deus. Então, se nós vivermos a lei do amor, ensinado por Jesus Cristo, a qual vai pautar todos os mandamentos que ele vai ensinar para nós, né, que ele vai interpretar para nós, então a gente vai estar excedendo, né, a justiça dos escribas e fariseus. Amém, amados? Espero que eu tenha conseguido esclarecer bem essa passagem para vocês, né? E a partir desse entendimento, então, que Jesus ele veio para cumprir tudo que tinha sido dito a respeito dele, ele veio aprimorar a lei, o nosso entendimento, principalmente dela, e melhorar a nossa relação com os mandamentos, né? Então agora nós vamos entender que a nossa relação com os mandamentos é uma relação de entender que aquilo que Deus nos ordena, aquilo que Ele nos manda fazer, né, é bom para nós, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para nós. E exceder a justiça dos legalistas, pautado pelo amor, né? Pautado pelo amor. E aí, um último esclarecimento, somente para a gente finalizar, é de que Jesus, quando cumpre todos os mandamentos, ele, principalmente aqueles mandamentos que já foram cumpridos, né? Hebreus vai trazer para nós de que um dos mandamentos que ele cumpre, a qual nos deixa livres de cumprir, são as cerimoniais, que eram os sacrifícios, porque Jesus se torna um sacrifício perfeito. E uma vez que ele torna um sacrifício perfeito, não precisa ser mais praticado por nós. Por isso que Hebreus vai dizer que Jesus, por seu poder de Deus, ele torna-se um sacrifício perfeito, que é feito de uma vez por todas. Então, em todos os mandamentos, a qual Jesus já cumpriu, as cerimoniais, os mandamentos cerimoniais, eles não são mais necessários ser cumpridos. Mas aí Jesus agora vai nos ensinar, a partir do versículo 21, quais mandamentos que são cruciais para nós vivermos no reino de Deus, para refletir o caráter dele, para refletir o amor de Deus, né, e vivermos assim de tal forma que exceda a justiça dos escribas e fariseus. Amém? Que Deus abençoe. Curta esse vídeo e compartilhe com outras pessoas para que outras pessoas também sejam abençoadas pela palavra. E até a próxima aula.